A sociedade está conectada de verdade ou as pessoas andam colapsando com tanto ruído emocional? Olha que existe mais chiado por aí do que no meu sotaque carioca. Mas aqui é o canal para a gente se conectar com tudo que ensina e inspira sobre uma nova consciência de saúde mental. Sintonizou? Eu sou Tânia Abreu, psiquiatra de estilo de vida e sua anfitriã neste programa em que cada episódio é uma jornada de autodesenvolvimento. Esse é o podcast Sintonize. O Sintonize de hoje é sobre emagrecer com felicidade. Nossa, Tânia, isso é possível? A gente vai te mostrar que emagrecer requer um treino de autoconhecimento e saúde mental. Para você perceber que emagrecer não deveria ser essa guerra diária contra a balança, esse mergulhar em dietas da moda e soluções milagrosas ou remédios caros. Eu quero te dizer que você não está sozinho nisso. Os dados do IBGE de 2019 mostram que cada 4 adultos, um sofre de obesidade e 60% das pessoas têm excesso de peso. E para falar desse assunto, eu trouxe uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência com esse tema e que é alguém que viveu na pele as questões da compulsão alimentar, do efeito sanfona e que teve sucesso e que tem toda uma empatia, uma habilidade de falar direto aí para você o que é estratégico aprender sobre emagrecimento definitivo. Eu trouxe, ela é cofundadora da empresa Comer Consciente. Ela tem um método próprio baseado em neurociência, antidieta e atrela autoconhecimento e meditação para transformar a vida de muitas pessoas que estão cansadas dessas estratégias agressivas e temporárias. Eu estou aqui entrevistando a Juliana Graminho, que é psicóloga pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela PUC, e eu quero te desejar boas-vindas. Eu tenho certeza que você vai dar muitas pérolas para o meu público. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Tânia. É uma grande alegria estar aqui com você, falando de um tema tão relevante, de um jeito tão leve, que eu sei que é como você conduz aqui no teu podcast. Então, fico muito honrada de estar aqui. Ai, que maravilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque cada semana a gente tem um tema totalmente diverso para falar de saúde mental numa perspectiva bem ampla. E eu quero começar te perguntando, Juliana, por que é tão difícil para a maior parte das pessoas emagrecer? Quais são os principais, os maiores erros e enganos que as pessoas cometem e não emagrecem? Perfeito. Eu acho que o emagrecimento é um grande bola da vez, porque a gente está querendo ter saúde, querendo ter qualidade de vida e está num ambiente super obesogênico. Então, está bem desafiador o processo em si de emagrecimento. Agora, quais são os erros que as pessoas cometem? Acho que vejo 3 principais erros. O primeiro deles, eu vejo que é a pressa no processo. Uma pessoa quer emagrecer, ela já está muitas vezes cansada daquela situação de sobrepeso, de muitas vezes adoecimento em decorrência desse sobrepeso, e com isso ela quer se livrar de uma vez por todas daquele processo. Então ela quer aquilo de uma maneira abreviada e às vezes ela não dá ao corpo dela e para a mente dela o espaço e o tempo necessário para isso acontecer. Porque daí eu acho que com essa pressa ela acaba engajando em estratégias que são ineficazes, que a ciência já comprovou de que, por exemplo, dieta restritiva ela não é eficaz, dá um choque metabólico ou coloca ela em privação alimentar de determinado grupo alimentar, como uma low carb, ou de uma restrição calórica muito pesada e ela não consegue sustentar aquilo. E por que ela se engaja nesse tipo de estratégia? Porque ela quer rápido. Então, por isso que a causa raiz está ali na pressa. E aí eu engato no segundo um grande motivo, que é justamente o que você falou, de ela não considerar o processo de uma forma ampla. Ela preocupar somente com peso
corporal somente com as calorias ingeridas e esquecer de todo o contexto. Por exemplo, um contexto emocional que ela tenha, muitas vezes advindo de alguma questão de trauma ou de algum padrão comportamental, emocional ou físico que ela tenha. Outras questões também que devem ser trabalhadas e que acabam não sendo tocadas por esse método mais simplista, é as questões familiares, o entorno social, como é que o grupo dela social reage ao processo de emagrecimento dela, apoia, dificulta, boicota, critica. Então aí tem dois enganos, né? Primeiro, achar que o processo se trata só de uma questão externa, né? Basta que eu tome um remédio ou eu corrija um padrão, tenha um cardápio tal. Não é só isso. Eu tenho que entender a questão do ponto de vista mais profundo e emocional. Eu acho que tem muitos gatilhos hoje no mundo em si. A gente tem uma publicidade e um marketing muito ferrado em relação a alimentos obesogênicos. Então, tem uma propaganda muito voraz sendo feita em cima de alimentos que eles têm um valor nutricional baixo e que eles têm uma alta palatabilidade. Então, é muito gostoso. Inclusive, a indústria coloca insumos naquele alimento para tornar ele mais gostoso e mais ainda palatável, para que o consumo dele aumente e a indústria lucre, normal. E também eu acho que o outro entorno que tem que ser considerado é o entorno do meio social que ela vive, das pessoas mais próximas. Porque quando a gente está falando de emagrecimento, tem que mudar hábito. Sim. E aí não é na via do sofrimento. Sim. Eu concordo com você quando você diz emagrecer com felicidade. Porque se eu emagrecer sem felicidade, eu vou querer abortar o processo e vou querer voltar ao meu hábito antigo. Não dura muito. Não dura. Então, tem um drive que precisa ser cuidado, que é o drive do prazer. Sim. Sim. Quando a gente fala de neurociência, por exemplo, a gente está falando de colocar serotonina para dentro. E tem tudo a ver. É o drive do prazer que faz você tanto engordar quanto emagrecer. Olha o paradoxo aí, né? É o drive do prazer, e aí eu tenho que ver como é que eu tô lidando, o que tá me dando prazer. Se o prazer tá nas coisas muito superficiais né? Então, como é que eu volto, reverto isso para um outro drive de prazer? Exato. Né? E aí eu entro no terceiro motivo que faz as pessoas não conseguir emagrecer e não conseguir engajar. É porque elas se colocam numa missão de controle acirrado do que elas comem. Na verdade, ela está olhando para o lugar errado. Ela tem que olhar para a causa raiz do que fez ela engordar. Por que eu estou comendo em excesso? Eu estou comendo em excesso porque eu estou comendo mais do que eu tenho fome física. Por que eu estou comendo mais do que eu tenho fome física? Porque, de alguma forma, o meu emocional está abalado e eu tô querendo compensar ou me automedicar com a comida. Então eu tenho que entender por que eu tô fazendo isso, qual é o meu gatilho emocional para conseguir chegar no emagrecimento. São as emoções que estão ali engasgadas, né? Ou que estão bloqueadas, ou que estão enfesando. Que emoções estão fazendo esse comer ficar desregulado, né? Exato, que é o comer emocional que a gente fala. E aí são vários gatilhos, cada pessoa é única, é um indivíduo em si, mas existem gatilhos frequentes. Por exemplo, a solidão é um gatilho muito frequente, o tédio é um outro gatilho, a preocupação desenfreada, a ansiedade por alguma coisa que vai acontecer, um pensamento que está antevendo um futuro que normalmente é catastrófico. Então, assim, são modelos de pensamento, são padrões de pensamento que definem o nosso comportamento alimentar. O desgosto, sim, a frustração, né? Eu não estou, por exemplo, tendo um carinho, de repente, você falou da solidão. Muitas pessoas, elas comem porque elas estão angustiadas, porque elas estão solitárias, porque elas estão tristes, e isso precisa ser compreendido. Sim. Precisa ser tratado. Exato. Né? E é tão interessante que quando as pessoas tomam ciência do gatilho predominante que faz elas comerem emocionalmente, ela consegue estar mais liberta. Isso até aconteceu comigo. Eu consegui entender no decorrer da minha vida o que me fazia comer em excesso. Qual era esse disparador? E tinha a ver com a questão emocional. E aí, com base nisso, a gente articula de uma forma que a pessoa consiga se perceber. Por isso da psicoeducação. Porque eu sou muito favorável de que a pessoa se compreenda para ela poder se cuidar. E o que é psicoeducação? Psicoeducação, basicamente, é uma técnica aplicada terapêutica no consultório
individual, Com mas psicólogo, com terapeuta bem treinado. que a gente deixa a pessoa saber quais são os fatores do adoecimento dela. Você dá lucidez para a pessoa, porque havia um mal-entendido, ou algumas práticas ainda da saúde acham que o paciente ele não pode saber o que ele tem. Verdade. De modo a protegê-lo, de modo, ele não vai entender a complexidade. Isso caiu, né? A pessoa tem que conhecer. Tem que entender o que está acontecendo. E eu sou prova viva disso. Eu consegui entender exatamente o que estava acontecendo comigo e consegui manejar muito melhor a questão do comer transtornado e me livrei do efeito sanfona. Sim. Então, você emagreceu quantos quilos? Foram 12 quilos. É uma decisão, prioritariamente, mas também é conseguir se cercar de suporte necessário. Verdade. Tanto do ponto de vista técnico, profissional, médico, quanto emocional, casa, família, cônjuge. Eu acho que é isso. E é fazer o pacto. E são pessoas diferentes, né? A gente tem que entender que o processo... O que acontece também muito nesse processo de emagrecimento? Tem pessoas que falam... Por que eu falei da decisão? Porque é muito comum, eu vejo no consultório, por exemplo, pessoas que falam assim... O que você fez? O que te motivou para, por exemplo, emagrecer, ou para parar de fumar, ou para parar de beber? E tem pessoas que eu já atendi há 26 anos, estou 26 anos atendendo, tem pessoas que me surpreendem e falam assim, eu tomei a decisão. Aí eu falo, nossa, tomou a decisão? Tomei a decisão e assumi o processo de que eu ia. Aí quando a pessoa fala, eu tomei a decisão, parece que é simples, não. Aí ela tomou, ela assumiu que ela ia olhar para a qualidade dos alimentos, que ela ia olhar para a rotina dela, como ela ia se organizar, ela começa a se planejar para fazer atividade física, ela começa a fazer terapia. Então, na verdade, essa decisão, que a Juliana está me falando aqui, peraí, não é tão simples assim. A pessoa diz que ela tomou a decisão e foi só isso. Não, tem um combo. Exato. De várias iniciativas que ela foi passo a passo, e às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que colocar tudo ao mesmo tempo agora? Não. Take your time e vai fazendo passo a passo, né? Porque eu acho que é isso que ela vai explicar para vocês também entenderem melhor. Eu só ia complementar de que uma das grandes questões que eu vejo na clínica é que as pessoas têm uma dificuldade de ligar o autocuidado, sabe, Tânia? Quando a gente tem um processo de adoecimento, qualquer ele que seja, tem uma parte nossa que quer muito voltar à saúde, que quer se reestabelecer, mas também tem um lado que é o processo inconsciente, que talvez lá Freud vai chamar de pulsão de morte. Como a gente queira nomear isso, mas é uma parte nossa que está com um certo ganho secundário de estar naquele processo, ou que está com medo de mudar. Está com medo de mudar, né? Está se blindando, a pessoa ela como se faz uma couraça, né? É como se fosse uma couraça de proteção. E eu queria depois que você falasse isso, porque um dos fatores que eu observo em algumas pessoas, né, que tem uma obesidade já com problemas físicos, articulares, problemas de colesterol, já diabetes, pré-diabetes ou diabetes, e tem problemas de humor, né? Então, a obesidade, a gente precisa entender que não é um preconceito, nem uma questão de, tem que ter um shape em forma para atender a moda. A obesidade ela é um problema sério de saúde física e mental. Mas eu queria que você comentasse, né? Depois eu quero que fale das dietas, mas eu queria que você comentasse sobre esses mecanismos de defesa que as pessoas precisam reconhecer, né? Que você falou aí. Quais os principais mecanismos que você vê que a pessoa ela cria de defesa, sabe? E que quando vê, ela fica nessa posição que ela não toma um processo de decisão. Quais são os principais mecanismos? É que são bastante variados e cada pessoa vai ter o seu universo. Isso. Mas se eu puder te dizer alguns que eu vejo como mais frequentes, e até estudo científico que corrobora isso. O perfeccionismo é um dos mecanismos mentais, de padrão de funcionamento que muito colaboram para um processo assim. Por quê? Porque no perfeccionismo, tudo que é menos que perfeito eu não aceito. Então, se eu não consigo emagrecer os 30 quilos que eu estava determinada, não valeu de nada. Eu desisto. Se eu não consigo ir para academia e não consigo fazer 5 quilômetros na esteira, eu fazer 10 minutos, 5, eu acho que é insuficiente.
Se eu estava num plano de dieta, consegui engajar durante 20 dias, no 21º comer alguma coisa fora, já está tudo perdido. Então, o pensamento perfeccionista, esse pensamento de 8 a 80, ele está muito ligado como um mecanismo de funcionamento mental nesses casos. Não só no transtorno alimentar, em outras compulsões também a gente observa, mas o perfeccionismo ele é uma das coisas mais que são preponderantes, assim. Nossa, é perfeito isso, porque eu vejo muitos pacientes meus, inclusive pessoas que são altos executivos, com altíssima performance e que são pessoas que estão com obesidade importante, são pessoas brilhantes, mas elas desistem, elas são perfeitas no que elas fazem. Então elas botam assim, não, já que eu sou bom nisso daqui e na questão do peso eu não dou conta, elas desistem. Elas desistem porque elas são muito exigentes. Sim, e tem até uma máxima que eu escrevi esses dias lá no perfil do Instagram, que eu coloquei assim: para uma pessoa perfeccionista, muitas vezes a obesidade vai ser o lugar que ela consegue ser imperfeita. O único lugar que ela se permite ser imperfeita. Então, como ela não consegue viver a imperfeição... Porque, assim, somos imperfeitos. Todos. Todos os seres humanos somos imperfeitos, incompletos, impermanentes, Sim. imprevisíveis. Né? Dentre certas, resguardado algumas proporções, mas é assim. É assim. E quando a pessoa se exige num grau tão alto, o físico dela mostra para ela que a mente está errada. Sim. Então, é no físico que as coisas conseguem se acomodar. Então, uma das coisas que eu falo muito para os pacientes, tanto nos grupos que a gente promove quanto individualmente, exista num ser de imperfeição, não porque você está sendo complacente com você, mas porque você está permitindo a existência da tua humanidade. Sim. Porque se você não se permitir a tua humanidade, você não tem nem espaço para aprendizagem. Sim. Você não aprende a sair. E aí não consegue tratar a obesidade. Isso que você falou é muito importante que a audiência, você que está assistindo, tem alguém que está com esses desafios de emagrecimento, que já tentou de tudo, compartilha esse conteúdo, porque é só com o processo de autoconhecimento e de eu ver assim, epa, tô sendo muito autoexigente e trabalhar esse perfeccionismo. Tem pessoas, Juliana, que elas precisam, várias, como você trabalha, né, técnicas comportamentais, além de insight, a questão de você trabalhar a sua autocompaixão, né, precisa às vezes até de medicação, porque a pessoa está num circuito perfeccionista, inclusive em outras coisas da vida dela. E é muito interessante porque eu às vezes vejo um perfeccionista que está se relacionando com outro perfeccionista. Eu vejo casais perfeccionistas e cada um tem um problema diferente ligado ao perfeccionismo. Você vê algum outro mecanismo de defesa em pessoas com obesidade? Vejo, que está bem ligado com isso, mas aí tem a ver com o entorno que a pessoa foi criada. Normalmente, transtornos alimentares, eles estão derivados de famílias ou ambientes sociais muito críticos. Quando a pessoa não tem espaço para ser um ser em aprendizagem. Quando a gente é pequeno, a gente está aprendendo tudo. A gente nasceu zerado, praticamente. Então, a criança, nesse período da infância, ela está num processo de construção do seu ser. E para isso, ela tem que ter espaço mínimo para conseguir errar e não ser retaliada por isso. Ter um espaço aconchegante e que caiba o acerto e erro. Os testes, para aprender a andar, por exemplo. Inclusive, por não ter esse tipo de ambiente, a pessoa fica perfeccionista, né? Exato. Ou tem essa necessidade de controlar, então, o que eu consigo, então, controlar aqui no mundinho que eu controlo, né? E aí o terceiro erro que a gente estava falando do que impede as pessoas a emagrecerem é justamente ela achar que a via é do controle, que é por ela controlar a alimentação dela de uma forma muito acirrada, ferrenha, né? Ela vai conseguir fazer o emagrecimento. Quando, na verdade, quanto mais flexibilidade ela tiver, mais ela consegue engajar no processo e emagrecer. Trabalhar a flexibilidade. Por isso é que tantas pessoas, por exemplo, eu quero muito trazer pessoas ligadas à arte, né? A dança, por exemplo. Tantas pessoas, quando começam a praticar a dança você precisa pensar o tempo da música, o tempo do outro, né? Então,
tira você da zona de conforto de você controlar e é um outro que está conduzindo. Você tem que compartilhar um processo, não é você sozinho que vai dar conta e controlar tudo. Então é muito terapêutico, às vezes, além da terapia, outras estratégias que aí cada pessoa é de um jeito. Por exemplo, a dança pode ser muito interessante para trabalhar a flexibilidade. Outros hobbies são muito interessantes para trabalhar a flexibilidade, né? Que a dança mexe com o corpo também, né? Sim, e corpo e mente eles estão muito associados, né? Sim. Quando você consegue ser mais flexível no corpo, você está levando a tua mente também a ser mais flexível. Muito E vice-versa. As coisas estão muito integradas. Nossa, que lindo isso. Corpo e mente estão... A gente, na verdade, separa, mas quando você trabalha no corpo, e é por isso que as pessoas precisam entender que a atividade física, você está trabalhando no corpo ou você está trabalhando na mente. Os estudos mostram que você faz agachamento, você previne demência, você tem uma conexão corpo-mente o tempo inteiro. Sim. Agora eu queria te perguntar, você falou dessa questão da ênfase nessas dietas que são restritivas, ou essa ênfase no peso. Por que esse tipo de método tradicional ele dá tanto errado? Por que falha tanto? Acredito que, em primeiro lugar, ele está levando a pessoa para olhar para o lado errado. Está olhando calorias, está olhando controle alimentar, quando na verdade a gente precisa dar conta de resolver a questão emocional, por exemplo, que é um dos fatores bem preponderantes para os exageros alimentares acontecerem. Tem até estudo que fala sobre isso. Teve estudo que foi feito nos Estados Unidos que as pessoas faziam controle por um app. Acaba registrando peso e caloria. E também os treinos. E aí eles viram se havia correlação com a perda ou não de peso. E eles perceberam que o grupo controle, que não fazia isso, conseguia emagrecer melhor. O grupo que não ficava ali na noia, né, da caloria e do peso, emagrecia. Então, a gente tem o pensamento errado de que quanto mais a gente controla algo, melhor aquilo fica. Essa é uma falácia humana. E tem coisas, por exemplo, o nosso corpo, ele não funciona nas regras da nossa mente. Ele tem o seu funcionamento próprio. Então, em vez de querer impor coisas para o meu corpo, eu tenho que ler o meu corpo, no que ele está precisando e funcionando. A gente não é treinado para ler o corpo, né? De maneira alguma. Para entender as mensagens. Eu noto muito isso. É como as pessoas, elas não habitam o próprio corpo. Exato. E aí que entra mindfulness e mindful eating, por exemplo, no nosso método, que é uma das partes do método que a gente conseguiu incorporar. Por quê? Porque quando eu tenho consciência do meu corpo, eu não fico imputando coisa a ele. Eu não fico impondo o que ele deve ou não fazer, o que ele deve ou não sentir, o que ele deve ou não comer. Eu olho para o meu corpo como observador dele e pego pistas do que ele está me dizendo, do que ele precisa, tanto física quanto emocionalmente, e trabalho a favor disso. E eu lido com isso. Mas isso, gente, é preciso ser treinado. Ninguém consegue... mas Tânia, vocês estão falando ler o corpo. E que assunto é ler o corpo? A gente consegue perceber o corpo, mas isso é com treino, né? Sim. Né? Quer ver? Eu vou dar até um exemplo, porque parece que é um papo assim muito psicológico, filosófico, que a gente está muito nas nuvens, mas é muito concreto, porque o corpo da gente é muito concreto. Então, por exemplo, se eu perguntar para o espectador agora, quanto de fome você tá de 0 a 10? Se numa escala de 0 a 10, que essa é uma das técnicas lá que as nutricionistas que cunharam esse método estabeleceram. Quanto que você tá lá de 0 a 10 de fome, nesse exato momento? Eu sou taurina, né? Tipo, tá próximo da hora do almoço. Nossa, eu já começo a ficar em desespero, tá? 8. Então. 8 em 10. Exato, 8 em 10. É bastante. E aí o método vai te dizer, olha, quando você tiver uma fome 6, apitando, já come. Sim. E por que isso emagrece? Porque eu não levo o meu corpo num extremo de fome que vai resultar um exagero alimentar. Sim. Porque se eu deixo ele muito em privação, vai ter um efeito rebote ali na história que eu vou comer bastante. Isso é outra scanner que a gente faz, que a gente chama de check-in emocional. Como que eu estou me sentindo nesse momento? Nesse exato momento. Não antes, depois, agora. Porque daí eu vou identificar, inclusive, se a minha fome é física ou se é emocional, que é um outro treino que também tem no método. Sim, sim. São várias técnicas que vão aí, diferente do método tradicional,
incorporando as bases do autoconhecimento para você lidar e planejar e gerenciar o seu processo do comer consciente. Exato. Tá, mas agora eu tô nervosa mesmo, agora eu tô, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu tô engordando, mas eu não como nada, não é comum assim? Exato. Nossa, eu não sei por que eu tô tão acima do peso, eu não tô comendo nada. E aí quando a gente vai ver a rotina da pessoa, essa rotina tá jogando contra o emagrecimento. Esse controle alimentar tem a ver com essas regras, porque a gente cada vez mais, né, tem hoje disseminado informações na internet, então todo mundo tem acesso a muita informação a respeito do que é certo ou errado de comer. Nem sempre as bases são confiáveis, mas elas são muito influentes. Exatamente. Então, bases que não são cientificamente comprovadas ou não são feitas por pessoas que são profissionais qualificados, né, nutrólogo, nutricionista, um médico, endócrino, que são preparados para trabalhar com essa temática, as pessoas ficam intoxicadas de tanta informação incorreta e ficam perdidas do que seguir. E acabam que começam a fazer malabarismos, improvisos com a sua própria alimentação. Sim. Isso é uma das coisas. Suplemento, né? Agora tá numa onda de tome os suplementos tal, e você vai ter emagrecimento, saúde mental. Vendem assim coisas que você tem que entender que o processo ele tem que ser singular. O projeto de cuidado tem que ser singular. Senão você gasta muito dinheiro e não tem sucesso. E eu acho que gasta dinheiro e expectativa, né? Uma das coisas que fazem os processos de emagrecimento falhar, que você me perguntou também, é porque as pessoas já tentaram de diversas formas, com diversas estratégias e se frustraram. E com isso elas perdem um pouco da esperança. Então não tem um jeito de eu emagrecer, porque eu já tentei tantas coisas e não deu certo. Verdade. Só que tentou de que forma? Tentou com base em quê? Com base no que eu ouvi a amiga dizer, na dieta da colega, no cardápio que eu vi na internet, ou, como você falou, um processo individualizado que cuidou de você de modo integral. E aí, esse barato que sai caro, né? Que você fala assim, vou pegar a dica de alguém que é uma autoridade ou uma pessoa que não estudou nada sobre aquilo, e aí para ela fala assim, para mim isso foi maravilhoso, mostra o antes e depois, você fala, opa, é ali que eu vou. E aí você tenta naquela, depois você tenta no outro influenciador, depois você tenta no outro método, de alguém que não tem preparo nenhum, não estudou, não acompanhou centenas, igual a Juliana, acompanhou, gente, há 20 anos de trabalho só com isso. Então, assim, a gente está num tempo em que as pessoas estão diminuindo a importância do conhecimento científico e prático. São 20 anos que eu pesquiso, clinicamente são 6, mas como pessoa, a batalha é da vida. E toda essa batalha, a gente vai estudando e vai conseguindo entender, isso funciona, isso não funciona, esse artigo científico aqui é relevante, esse aqui não é, essa prática aqui é consagrada, essa aqui já não deu certo. Até porque a ciência vai evoluindo, né, Tânia? Então não dá para também a pessoa que, eu ia por um caminho, agora aquilo vai ser para sempre assim. Porque também a gente vai tendo... Que bom que é assim, a ciência vai se renovando e vai... Agora muito está se falando de neurociência, isso é maravilhoso, porque é uma ciência baseada em fatos, porque eu vejo o funcionamento do cérebro enquanto ele está decidindo o que comer, enquanto ele está comendo, e aí eu consigo entender o que está acontecendo aqui dentro para ir a favor do tratamento. Lembra da psicoeducação, né? Quanto mais eu sei do funcionamento do meu corpo e da minha mente, mais eu consigo estar alinhado e favorecendo o processo de emagrecimento. Sim. E eu queria te perguntar sobre efeito sanfona, que a maior parte das pessoas que estão aí na luta, na batalha contra, principalmente quando faz esses métodos tradicionais, ficam com aquele efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, fica nesse vai e vem. Quais são as chaves para a gente evitar esse efeito sanfona e ter um emagrecimento mais sustentável? O que a gente deve fazer? Tá. Primeiro é não engajar com técnicas que vão te prometer emagrecimento rápido. A dieta boa é aquela que você consegue viver pro resto da vida. Então ela não é uma dieta ferrenha, não é uma restritiva, porque você tem que pensar qual processo de emagrecimento você consegue não fazer só hoje, mas até o último dia da sua vida, porque a gente vai precisar comer até o último dia da nossa vida. Que seja viável.
Não adianta eu querer pôr meu corpo para emagrecer 30, 40 quilos num ano, porque aquilo vai me deixar com o metabolismo desacelerado, vai me deixar com a mente obcecada por comida, vai ter efeitos colaterais, vai me deixar desnutrida. Porque se a pessoa tá com autocuidado baixo, ou ela não tá conseguindo se priorizar, porque ela não aprendeu a dizer não, seja por qualquer motivo for, e isso é preponderante nas mulheres, inclusive, ela não vai se dar ao tempo necessário para tomar essas providências que você tá falando. Perfeito. Ela sabe na mente que precisa fazer, mas na prática, na ação, ela não vai para a prática. E aí ela boicota o plano de emagrecimento dela, porque justamente, em vez de ela comer algo que seja legal, nutritivo, ela vai comer algo que tá mais fácil. Que empatia com isso, sabe? Aqui a gente não tá julgando a mulher que faz isso, porque inclusive a gente tem mulheres com rotinas pesadas, com jornada tripla, com muitas vezes toxicidade no trabalho. Então eu sei, assim, né, olhando olho a olho com a paciente, que a vida não é fácil. Mas a gente pode sim conseguir alcançar um autocuidado que seja funcional para ela e que bote ela num cuidado de saúde que dê bem-estar e felicidade, até longevidade. Senão ela tá jogando contra, né? Você falou uma questão que eu acho que é central no emagrecimento, que é esse olhar para si mesmo e priorizar o cuidado, né? Porque eu tenho que cuidar de todo mundo. Aí eu tenho que cuidar da minha família, e a maior parte das mulheres que eu vejo com esse desafio do emagrecimento, elas estão muito preocupadas com todo mundo, né? Então, a comida dos outros, a roupa dos outros, a carreira dos filhos, a própria carreira, o casamento que às vezes está em conflito, né? A empresa que está sobrecarregando e que ela tem 1000 e-mails para responder. Então, às vezes, para essa mulher, não, como é que eu faço, né? Para olhar para mim. Esse é o treino, né? De você realmente pensar como é que você vai criar tempo para gerenciar tudo isso, porque senão você não consegue ter tempo para o autocuidado. Você não consegue. Então é um processo que eu vejo que é muito na terapia e em programas como o seu, que vão estimulando essa mulher a voltar o olhar para ela. A própria participação no programa é um desafio, sabe? Elas falam assim, mas eu não tenho tempo. E aí a gente desafia elas. Olha, então o primeiro tempo que você vai arranjar para cuidar de si é você ter esse tempo aí dedicado para a aula do programa. Uhum. Porque ela já abre a agenda, ela já consegue. Eu consegui, eu negociei com meu marido, ele vai ficar com meu filho, eu pedi que nesse momento ninguém me interrompa para abrir a porta. Então, a gente já dali começa um exercício que ela consegue depois extrapolar para as outras coisas. São mulheres que começam a dizer mais não. Sim. São mulheres que começam a ter um tempo só para ela. Era aquela mulher que tinha uma agenda toda lotada de cuidar de todo mundo, trabalho, filha, casa, marido. E ela passa a conseguir blindar que seja... Libertador isso, não? E necessário, sabe? Sem estigmatizar a obesidade, porque eu parto de um pressuposto de neutralidade corporal. Então, o meu posicionamento é neutralidade corporal. Eu acho que se a mulher ela tá equilibrada, em ordem, com a obesidade dela e ok, assim, eu sei que que isso predispõe a doenças, e tudo, mas eu também sei que às vezes é o limite que ela chegou, ela não consegue. Mas também eu honro muito a mulher que vem nos buscar e diz, eu preciso e quero emagrecer, porque eu preciso normalmente de autoestima renovada para me sentir mais feliz, mais plena, mais atraente para o meu marido, para o meu parceiro, que seja, minha parceira. Outra questão é também a saúde, porque eu já fui no médico, eu já fui nutricionista, não consegui emagrecer com os métodos tradicionais. Então vem as pessoas também procurar, porque elas inclusive, já chegaram... pessoas que tomam medicamentos caros, né? Que agora tem algumas alternativas que dão até uma garantia de emagrecimento, mas as pessoas não conseguem ficar usando essas medicações caras para o resto da vida e nem tem como usar essas medicações para o resto da vida. A gente está falando de R$1.000, né? Por mês. Então...
Sim. Assim, eu acho que isso não é muito parte da realidade da maioria no Brasil. Sim. Como é que a gente consegue fazer um tratamento que só de medicação vai R$ 12.000 por ano? E não é a grande questão é não ser definitivo, né? Eu até queria pontuar, né, que estava conversando com a Juliana, a maior parte das pessoas, por exemplo, tanto que eram obesas e emagreceram, quanto as que eram obesas e fizeram bariátrica. Eu vi um estudo da USP mostrando que 92% das pessoas dos pacientes bariátricos, eles tiveram reganho de peso de até 20% do peso que elas perderam em 2 anos. Olha só. E aí você estava falando de um outro estudo. É um estudo do Instituto Internacional nos Estados Unidos. Acho que é Kevin Hall, o nome do pesquisador. Ele é um pesquisador e ele é chefe do Departamento de Psicologia Integrativa, que é muito legal. E é um dos poucos estudos que a gente tem que associam tanto a parte nutricional, metabólica e comportamental juntando, né? Junto. É difícil estudo assim, né? E ele fez um estudo que contemplou 29 outros estudos, fez uma meta-análise, que é colocar isso estatisticamente emparelhar, para comparar os vários. E aí, o que ele chegou à conclusão? Que em um ano, elas faziam reganho de 50% do peso perdido e em 5 anos, 80%. Ou seja, né, acabavam... Para quem não fazia, né, e o estudo da USP, ele mostrava, gente, que a coincidência do reganho de peso era justamente quando elas paravam de fazer psicoterapia. Olha que coisa interessante. Então, o que acontece? O processo de autoconhecimento de cada pessoa é muito singular. Tem pessoas que fazem 2 anos, 1 ano de terapia e falam assim, já fiz. Só que aí você vê que a pessoa para o processo psicoterapêutico, aí nesse estudo da USP, eles observaram que a maior parte dessas pessoas que tinham, né, que faziam a bariátrica, 60% tinha transtorno de compulsão alimentar ou transtorno depressivo. E aí elas param o tratamento e não foi suficiente. Elas precisavam de mais. Sim. Até, por exemplo, uma das coisas, né? Técnicas que têm restrição, como o jejum intermitente, para quem é paciente de transtorno alimentar, compulsão, é contraindicado total. Entendi. Olha só, gente, ó. Quem tem transtorno de compulsão alimentar, jejum intermitente, não. Não pode, gente. Eu sei que às vezes... Quem tem transtorno alimentar acha ótimo, né? Ou não sabe que tem, ou o jejum, por ter uma perda de peso significativa, ele acaba sendo encantador no começo. Mas ele pode agravar muito o processo de transtorno alimentar e deixar a pessoa pior do que ela entrou. Nossa. Isso tanto do nível físico, porque ela fica desnutrida, aperta massa óssea, massa muscular, até o nível mental e comportamental. Ela fica muito obcecada. Mas esse é um outro processo, né? Que eu acho que era um alerta que eu queria fazer para as pessoas, porque eu acho que é muito importante. Em consonância com isso que você está falando, de a pessoa não ter um reganho, eu acho que tem também um fator que a gente tem que olhar com muito cuidado, essa questão psicológica. Sim. Os padrões comportamentais, o jeito que a pessoa está fazendo regulação emocional, como é que é a gestão do estresse que ela faz na vida. Ela está estressada, vai passar por estresse, a gente passa na vida. O que ela faz com esse estresse? Ela tem mecanismos internos... De escoamento também, para né? lidar com isso? Seja fazer uma intervenção fisiológica de uma caminhada, seja ela ligar para uma amiga e conversar, seja ela fazer uma meditação, uma oração, qualquer coisa. Mas ela tem isso como ciência, que existem mecanismos de regulação e ela consegue colocar em prática. Porque se ela não tiver essa caixa de ferramentas que eu brinco, ela não consegue sair dali. E ela vai fatalmente usar comida para fazer a gestão do estresse. Sim. Que é o que acontece. Para compensar, né? Vou tomar meu chocolate, vou comer meu chocolate, né? TPM, Sim, ou então um problema muito sério hoje é o álcool, né? Então, assim, que também é um vilão do processo de emagrecimento, né? Então, aí eu vejo às vezes pessoas, não, eu vou tomar gin tônica, que é menos calórico, né? E aí não percebe que o álcool em si
é uma substância que ela é bastante calórica, né? E isso não atrapalha não só o emagrecimento, mas a saúde emocional, porque desregula sono, o álcool desregula o humor, né? Então é um fator que você precisa se deparar, né? Que esse comer precisa se tornar consciente. E essa consciência, o que é consciência? Tem a consciência. Consciência é percepção de si. Sim. E percepção do entorno e como esse entorno te afeta. E criar estratégias de um maior domínio da vida. Ah, mas não dá para dominar a vida me invade. Não, peraí. Algum grau de domínio das coisas, e aí é um domínio realmente de si, daquilo que eu posso realmente gerenciar em mim, que é o estresse, né? Como é que eu vou aprender? Aprender. Querer aprender. Acho que isso é completamente... dá para aprender. É que a gente é cético quanto a isso. Ou a gente minimiza, não precisa aprender isso porque é só ficar calma, é só respirar. Não, existem técnicas para isso. Existem técnicas para fazer isso que são efetivas e conseguem fazer uma gestão do estresse. São particulares também, né? São singulares. A gente, por exemplo, o trabalho da psicologia, né, é um trabalho que eu respeito bastante, né? Eu escrevi um livro chamado Mentes Caóticas em que eu enfatizo muito o papel da terapia. A maior parte dos meus pacientes, eu trabalho junto com, né? A gente trabalha junto, vocês vão ver vários convidados que eu trabalho junto. E a gente precisa entender que o psicólogo, ele é um técnico, ele é um artista da sensibilidade humana. Ele é um cientista e um artista, porque não tem copia e cola. Apesar de ter os trabalhos científicos, você tem que avaliar a singularidade daquela pessoa. Para pensar uma estratégia, você pode até ter técnica que você ensina para todos, mas às vezes, para aquele caso, é algo muito singular, é um elemento que você tem que, né, customizar. Totalmente. Não é verdade? Mesmo quando a gente está fazendo uma atuação em grupo, é aquele grupo singular, é o jeito que aquele grupo está se relacionando. Isso é muito bacana. E falando em grupo, né, eu vejo, cada vez mais eu estou muito apaixonada por essa questão dos grupos, porque se a gente tem um ambiente social que é obesogênico e nos adoece, quando a gente monta um grupo terapêutico, ele desadoece as pessoas. Que legal. Porque ali eu consigo ter apoio mútuo, eu consigo ter escuta. Se tinha um ambiente muito crítico lá fora, ali eu consigo ter compassividade. Que legal. Comigo mesma e com as outras. Se eu não sou escutada, porque, enfim, me silenciaram ou não tenho uma empatia com o que eu falo, ali dentro existe a escuta. Tem que buscar grupos assim, né? E aí a gente se sente merecedor disso. Porque até então, por não saber da necessidade ou da relevância, o quanto que isso me faz bem, a gente minimizava. Quando eu começo a viver uma relação saudável, um modelo de relação saudável dentro do grupo, eu consigo me sentir merecedora. Então isso é para mim, sim. Isso faz a diferença na minha vida, sim. E todos se apoiam, né? Exato. Todos se apoiam. Isso me lembrou muito o Carl Rogers, que foi um psicólogo humanista e que ele falava muito desses grupos. Ele falava, tem um livro dele chamado Grupos de Encontro, em que as pessoas elas se encontram consigo. O terapeuta, ele é um facilitador desse processo do encontro consigo e do encontro com o outro que te legitima, te reconhece, não te critica, que sente as mesmas dores e desafios e fala assim, estamos junto nisso, né? E vamos focando na autovalorização. Sim. E não nessa, né? O externo modifica conforme o interno modifica, não é? E isso é lindo, né, nos grupos. Isso é muito legal. Porque a gente tem, claro, fatores que predispõem à obesidade lá, como genética, metabolismo, mas a minha aposta é que 80% é ambiente. E aí a gente está falando tanto do que a gente tem à disposição para comer, como você falou, planejamento, como é que eu faço as minhas compras, mas principalmente como que eu estou me relacionando com esse entorno meu. Como que a minha questão peso, corpo, comida é vista por quem está ao meu redor. Sim. Eu tenho apoio para minha melhoria ou eu tenho crítica? Sim. Quando a gente, por exemplo, faz um processo de emagrecimento, chega um momento que é feito platô. Sim. Que talvez quem já tenha feito dieta tenha... né? Para de emagrecer e sabe... E aí, se a gente espera muito do emagrecimento depois do platô, a gente se frustra.
Então, até a pessoa saber que a partir do momento ela vai emagrecer menos, e ela já saber disso de antemão, faz com que ela fique com a expectativa alinhada. E as pessoas que estão ao redor dela também. Porque muitas já é conhecido que aquilo vai acontecer e tudo bem, e né? tudo bem, e que faz parte. Eu vou continuar, keep walking, eu vou quando você falou lá que o o terapeuta falou, eles param de fazer terapia, muitas vezes eles param de fazer terapia, né? Fazendo a causa raiz. Volta a engordar quando para a terapia. Por que para a terapia? Porque parou de emagrecer. E aí desengajou do processo. Sim. E por que... Estabilizou, né? Estabilizou, achou que alcançou o objetivo também, né? Então, é sobre o emagrecimento sustentável, tem 2 palavras-chave. É o engajamento, é o que eu consigo sustentar para o resto da minha vida, e é a manutenção. Que atitudes e que decisões de vida eu vou tomar para conseguir manter isso, sem achar que por ter chegado no objetivo, eu vou largar de mão. Porque quando eu largo de mão, eu deixo que aquilo reverta. Aí eu perco aquilo que eu adquiri e sem entender que é um processo, viver é um processo contínuo, né? Eu gosto muito de uma música que fala que viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Então, assim, a gente quer que as coisas sejam definitivas, mas a vida não é assim. Não. Então, eu tenho que continuar pensando essas estratégias de manutenção, que você falou, né? Engajamento, mas eu estou me engajando, na verdade, e aí uma coisa só que a gente não falou, que eu acho que é bem importante, eu estou me engajando para quê? Então, eu estou querendo emagrecer para quê? Para quem? Sabe que isso é assim, as primeiras aulas do método é isso exatamente o que você falou. A gente vai, inclusive, ver os motivadores da pessoa. E a gente vai no motivador profundo, que é mais ou menos um desdobramento assim. Eu quero emagrecer para ter saúde. Tá, mas para que você quer ter saúde? Ah, porque eu quero brincar com os meus filhos. Ter disposição para fazer isso. Ah, porque eu quero ver meus netos crescerem. Olha a diferença entre eu estou emagrecendo por saúde, que é raso, para eu quero ver os meus netos crescerem. Para quem? Que é profundo. Sim, sim. Eu quero conexão, né? Eu quero conexão afetiva com as gerações. E eu acho que esse trabalho do para quê, muitas mulheres elas não conseguem muito estruturar o para quê, também no sentido do feminino, né? Porque eu acho que é bem interessante pensar esse feminino que está muito abalado também, né? Esse feminino abalado e próprio senso de estética do belo, porque a gente pensa assim, eu tenho que parecer com aquela atriz que está lá. Não, como você se olha e você fala assim, nossa, eu sou linda hoje e eu sou linda também mais magra, e mais magra eu sou mais leve, eu tô mais saudável, e isso eu quero. Isso eu quero, por que não? Por que eu não estou pensando em mim mais saudável e mais leve? Porque, de fato, a obesidade mesmo, a pessoa que está 20 quilos acima, ela é linda. Ela continua sendo essa pessoa linda que ela é. Só que a questão é que ela tem mais queixas articulares, ela tem mais hipertensão, então ela fica linda, mas não fica na melhor, que hoje se fala muito melhor versão, né? Eu acho não que tem saudável. 2 distorções aí desse para quê. Uma é quando eu ancoro ele externamente. Eu vou emagrecer para o outro, ou para cumprir uma expectativa do outro, ou para aparentar algo para o outro, sem estar ancorado internamente. Não que a gente não queira ficar bonita, né? Tem uma pesquisa que fala, as brasileiras elas não querem ficar saudáveis, elas querem ficar gostosas. Gostosas. É nesse nível. A palavra que vem na mente serem da brasileira, desejadas. ela quer ser desejada. É isso, 80% aí da amostra dessa pesquisa. Sim. Então, é isso. Tudo bem, eu quero tudo isso, mas também tem uma ancoragem interna que ser feita. Para, como você disse, não ter dores articulares, para eu ter um envelhecimento, para eu ter uma longevidade. Colesterol, né? E eu acho que um outro desvio aí da rota é assim, o tem que ou eu quero? Eu tenho que emagrecer ou eu quero emagrecer?
Porque o tenho que parte de uma posição submissa. E o quero emagrecer parte de uma posição protagonista. Protagonista. Então, quando a gente fala, um dos pilares do método é isso, protagonismo de vida e protagonismo alimentar. Eu vou emagrecer sim, mas porque eu quero emagrecer. Porque eu quero a minha melhor versão. Porque eu quero me sentir bem dentro daquela roupa com caimento. Porque eu quero ter mais saúde para fazer as minhas coisas. Quero ter mais disposição para trabalhar. Porque eu quero dormir melhor às vezes, porque muitas vezes a obesidade vai te dar a apneia do sono, vai te dar refluxo e outras tantas coisas que acontecem. Então não estamos falando somente da ancoragem aparência. É legal, mas olha são as quanta questões coisa... de qualidade de vida Exato, mesmo, de qualidade exato. de vida, né? E eu tenho muitas coisas que a Juliana, inclusive os métodos, as estratégias, vai estar aqui a descrição de como você encontra a Juliana, né? O programa dela, como você pode me encontrar. E eu quero já agradecer a Sani, que é a nossa apoiadora, que é uma empresa voltada ao público 60+, e que pensa justamente assim, como é que a gente agora, né? Enquanto a gente está aqui jovem, a gente já pensa na nossa qualidade de vida para estar com saúde e chegar lá no 60+, plenos, ativos, porque é uma empresa que, inclusive, ela pensa o apoio para quem ainda está saudável e para evitar que a pessoa desenvolva aí transtorno de Alzheimer, que tenha limitação física. Então, também a gente tem aqui o link da Sani, que você deve entrar para conhecer, se você tem uma pessoa da sua família que é um idoso e que tem todo um programa que vai na residência, dá um apoio, faz uma avaliação completa 360. Eu quero te agradecer demais. Vou te trazer outras vezes que eu tenho certeza. Coloca aqui o comentário, suas dúvidas, que eu vou trazer a Juliana de novo, porque ela vai trazer mais coisas, inclusive desse método, das estratégias. E eu quero super te agradecer pelo encontro, foi incrível, e esperar você outras vezes aqui. Nossa, Tânia, estou muito feliz também de poder ter participado contigo. Você sabe o quanto que eu te admiro como profissional e como pessoa. E é sempre muito rica as conversas que eu tenho contigo, assim, eu sempre saio muito engrandecida, aprendo muito e é sempre muito fluido. Então, também quero te agradecer pelo convite, parabenizar aí pela iniciativa e também a Sani como apoiadora. Ai, olha, então, você que ainda não se inscreveu, obrigada, Juliana, você que não se inscreveu no canal, faz isso agora e não deixa de compartilhar esse conteúdo com muitas pessoas que você conhece que estão aí na luta contra a balança, para elas sair desse ciclo da luta contra a balança e entrar num processo consigo mesmo de autoconhecimento e saúde mental 360. Te vejo no próximo episódio.